dando aula de língua portuguesa para o 4º ano. O nosso tema de hoje é sobre numeral, que está na página 58 a 59. O que vem a ser numeral? É a palavra que indica quantidade ou ordem. E como esses numerais se classificam? Temos aí cardinais e ordinais. Cardinais, quando eles expressam quantidades exatas, exemplo, 53 países. Então, ele tá expressando uma quantidade exata, está dizendo que tem 53 países. Os ordinais, eles expressam ordem de elementos ou seres de uma série. Exemplo, primeiro colocado na prova. Então, eu tenho a ordem, já está dizendo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Então, está dizendo que expressa a ordem de elementos ou seres de uma série. Temos também os multiplicativos, que expressam a multiplicação. Exemplo, dobro de cadernos. Pode ser dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo. Isso aí está dizendo que está multiplicando. E temos também os fracionários, que expressam divisões ou frações. Exemplo, um terço dos alunos. Ele expressa que está dividindo, né? Está dizendo aí, expressam divisões ou frações. Eu quero que vocês observem aí. Responda as questões que se encontram entre as páginas 58 a 59, ok? Qualquer dúvida, vocês podem pedir para a mamãe colocar no site do grupo, né? Na próxima aula, a professora tira suas dúvidas, tá bom? E as atividades serão corrigidas em sala de aula. Boa aula para vocês, não se preocupem, que essas aulas serão retomadas novamente quando estivermos em sala, tá? Se tiverem alguma dúvida, na sala de aula, terei toda a disposição para responder para vocês, ok? Boa aula, boa sorte! Olá, turminha do 4º ano. Tudo bem? Certo. Estava com saudade de vocês. Hoje nós iremos continuar um pouquinho do contexto que a gente trabalhou na aula passada. Lembra? Na aula passada a gente falou de quê? Do fotógrafo do tato, né? A gente falou do Eugène Bachar, a qual ele era um fotógrafo que tinha uma deficiência visual, porém ele tinha uma nuance muito comum, que era tatear aquilo que ele ia fotografar para fotografar futuramente. Conseguiu executar a atividade de casa? O desenho às cegas, ou seja, o desenho somente pelo tocar no objeto? Parabéns se você conseguiu. Para aquele que não conseguiu, vamos treinar mais um pouquinho e vamos executar essa sua obra de arte com muita firmeza, que eu quero ver, viu? Assim que a gente voltar, eu quero ver o seu desenho às cegas, aquele que você registrou aí na sua casa. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho de instrumentos musicais, certo? Instrumentos musicais, mas antes de falar de instrumentos musicais, eu queria mostrar para vocês um trecho de uma música muito interessante. Vamos acompanhar comigo?
Creio que você conseguiu já identificar essa música. Quem não lembra dos Vingadores, né? Então, que instrumentos musicais a gente consegue perceber nessa música? Conseguiu identificar algum instrumento musical? Quais são eles aí nessa música? Vamos descobrir qual é? Será que para compor essa música foi utilizada bateria? Guitarra? Saxofone? Violão? Será que a gente consegue identificar esses instrumentos musicais, ou seja, o som desses instrumentos musicais nessa música que a gente acabou de ouvir? Então, para montar uma música, a gente precisa de um conjunto de instrumentos musicais que vai compor a melodia, que vai compor toda a questão musical dessa canção. Vamos acompanhar comigo aí na página 15 do livro didático de vocês. Quais os instrumentos musicais que está registrado aí, em forma de imagem, no livro de vocês, você conhece? Registra aí o nome desses instrumentos, tá? Registra aí no seu livro didático o nome de cada um deles, aquele que você conhece. Aquele que você não conhece, você vai fazer uma pesquisa e tentar buscar o nome desse instrumento. Nós temos aí um conjunto de 9 instrumentos musicais que eles também estão dentro da composição daquela música que a gente acabou de ouvir, certo? Aí nós temos um conjunto de 9 instrumentos musicais. E o que eu quero chegar com os instrumentos musicais? Para tocar nos instrumentos musicais, a gente utiliza o quê? O tato, certo? Ou seja, o tato. Aqueles instrumentos que pode ser tocado com a mão, utilizado com a mão e que exige habilidade com as pontas do dedo. Lembra do fotógrafo da aula anterior? Que para identificar e para fotografar as suas obras de arte, ou seja, os rostos dos corpos, ele utilizava as pontas do dedo para poder identificar, para poder sentir, para fotografar? Pois bem, todos os instrumentos que nós temos aí na página 15 podem ser tocados com as mãos? Sim? E qual deles exige habilidades com as pontas do dedo? A bateria, o trompete, o chocalho são instrumentos que podem ser tocados com as mãos fechadas. Agora, aqueles outros têm alguns instrumentos que precisam da habilidade das pontinhas dos dedos para poder conseguir tocá-los. E é este que eu quero que vocês identifiquem, né? O saxofone, o baixo, a guitarra e até mesmo a viola precisa das habilidades com as pontas dos dedos para ser tocado, certo? Aí a gente utiliza a nossa sensibilidade das nossas mãos para a gente conseguir tocar esses instrumentos. Nós temos no nosso livro didático, na página de número 16, um músico muito famoso chamado Thelonious Monk. Thelonious Monk, ele foi um músico que desde criança ele tinha uma facilidade muito grande de audição e conseguia reproduzir qualquer música que ele escutava, tá? Ele era um pianista, tá? Ele era um pianista muito famoso, porém ele tinha uma diferença peculiar ao modo de tocar. A posição de mãos que um pianista comum toca é desta forma, com as mãos inclinadas, tá? Com as mãos leves, com a mão suave, para poder dedilhar todas as teclas do piano e produzir a sua música. O Thelonious, ele tinha uma técnica diferente. Ele já tocava com os dedos paralelos, parecidamente como a gente toca um teclado. Ele tinha outra, tocava a mão com a mão mais paralela, assim, não utilizava essa leveza que os outros pianistas tocavam. Porém, ele foi um que inovou a maneira de tocar o piano.
tá? Ele produzia lindas harmonias, tá? Tocando com essa técnica que ele utilizava, das mãos inclinadas, das mãos mais paralelas, para poder tocar o seu piano. E eu trouxe para vocês ouvir um trecho de uma música tocada por piano. Vamos ouvir. Olha como é diferente uma música tocada somente por piano, como uma música tocada por um conjunto de instrumentos musicais. Há uma sensibilidade diferente, há uma delicadeza e há uma harmonia mais suave no som. Tudo isso produzida pelas dedilhadas, ou seja, pela sensibilidade que nós temos nas pontas do nosso dedo. E o pianista tem essa afinidade, tem essa técnica, tem essa leveza para produzir lindos sons tateando as teclas do piano. E será que existem outras formas de produzir o som do piano, de tocar o piano? Você consegue imaginar outra forma? Então, eu quero agora deixar uma atividade para você executar aí na sua casa. Escolha um instrumento musical, qualquer um que você tenha proximidade, seja mais fácil e acessível para você. E invente uma nova forma de tocar esse instrumento utilizando os dedos, assim como as pontinhas do dedo, assim como o nosso fotógrafo de tato trabalhava, e assim como o nosso Thelonious Monk também tocava o seu piano, certo? Então procure um instrumento muito acessível a você, seja ele uma flauta, seja ele um violão, seja ele outro instrumento que pode ser tocado com as pontas do dedo, e reinvente outra forma de tocá-lo, tá? Pode ser também um instrumento, um chocalho, um pandeiro, que você pode produzir mesmo aí na sua casa. Reinvente outras formas de tocar esse instrumento. Vamos aproveitar esse tempo que nós temos em casa para poder se divertir, utilizando agora as técnicas dos instrumentos musicais que a gente discutiu na aula de hoje. Então, nós iremos ficar por aqui. Eu estou ansioso para encontrar vocês aqui dentro da sala de aula. Beijinhos e abraços e até mais. Tchau, tchau. Olá, crianças. Olha só, eu sou a professora Gorete, ministrando aula de ciências para o 4º ano, aula do dia 17/4. Então, nós vamos fazer uma revisão na página 6 do livro de ciências. Essa atividade, vocês irão reler a página que é falando sobre a combustão quando foi descoberto o fogo, e que existe o combustível, o comburente, o calor inicial. Vocês vão reler isso aqui. Mas na realidade eu quero que vocês façam uma atividade para deixar registrado no seu caderno de ciências. É uma pesquisa sobre o aquecimento global. O que você vai pesquisar? O que é o aquecimento global? E qual o seu impacto para o mundo? Vocês vão fazer essa pesquisa e vão registrar no seu caderno, ok?
Não esquecendo de fazer a leitura sobre a descoberta do fogo, tá? Vocês registrem isso no seu caderno, façam a pesquisa e quando voltarmos para a sala de aula, eu irei dar o visto e vocês irão apresentar essa aula, essa atividade que vocês vão fazer, essa pesquisa, para mim observar se cada um fez a pesquisa está igual ou alguém achou algo diferente, entendeu? Cada um vai ler a sua pesquisa, prestem bem atenção, não esqueçam de registrar no seu caderno, porque vocês irão fazer a leitura da sua pesquisa, ok? Boa aula, boa sorte para vocês! E aí, meus queridos alunos, tudo bem? Então, como que tá aí? Lavando as mãos com sabão, passando álcool em gel, se cuidando, se alimentando bem, fazendo alguma brincadeira em casa, alguma atividadezinha. Tem que fazer para voltar quando for fazer atividade aqui na casa do professor, ficar todo mundo bem. Bebam bastante água, se alimentar legal para todo mundo voltar 100%, certo? Então, quarto ano, aula do dia 13, segunda-feira. Conteúdo é o que? A gente vai dar continuação na ginástica. E aqui tem alguns tópicos que eu vou passar para vocês só para a gente relembrar. Mas por enquanto, o que eu vou pedir? Que vocês façam uma revisão. Um desenho que vocês fizeram, que eu levei para fazer em sala. Na prova que vocês fizeram, a prova foi ótima, todo mundo tirou nota boa, legal, todo mundo tirou 4, né? 3,5, mas tranquilo, a prova foi top, todo mundo absorveu tudo que eu passei em sala. Então, vou fazer uma revisãozinha aqui rápida para a gente dar continuidade na ginástica. Então tá, a ginástica veio para o Brasil no Rio de Janeiro, primeiro tópico, certo? O nome do cara que a gente falou em sala, o nome de quem criou, alemão, Frederico. Qual foi o país? Berlim. O nome dessa professora era o quê? Que professora era? Que a gente combinou na sala também, a gente falou. Húngara. O nome dela, bem facinho, né? Todo mundo acertou. Ana Pelk. Em que ano surgiu a ginástica no Brasil? Estamos falando do Brasil. Em 1950. Então, isso é um resumo para vocês entenderem o que é ginástica, certo? Até porque a gente vai estar passando atividade na quadra quando voltar. Na sala, enquanto a gente está aqui, em vídeo, certo? Eu aqui e vocês aí na casa de vocês. Então, o conteúdo e a atividade de hoje, do dia 13, segunda-feira, é o quê? Vocês vão fazer um desenho sobre a ginástica no Brasil. Qualquer tipo de desenho. Você já tem um desenho que eu passei em sala, certo? Que era só para pintar. Agora vocês vão criar um desenho, o que vocês entendem da ginástica que o professor vem passando. Então, vocês criem esse desenho, pinte e coloque lá o nome de vocês, a data, que é o principal, dia 13, segunda-feira, que é a aula de hoje, né? Que eu vou estar dando um visto e o carinho para a gente retornar. Por quê? Para facilitar o nosso conteúdo, certo? Na próxima aula eu vou vir aqui, só que com outra atividade. A gente já vai começar a introduzir mais coisas para vocês começarem a compreender, certo? Então peço que vocês façam essa atividade, a atividade de ginástica, né? Eu pedi o desenho aqui, foi um resumo que eu fiz. Que na próxima aula a gente vai passar outro conteúdo. Continue lavando as mãos, com água em gel, sabão, se alimente bem, beba bastante água para todo mundo retornar 100% para as aulas de educação física, beleza? Valeu, obrigadão!